Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Como Aumentar Seu Faturamento, tratando a disfunção temporomandibular. Aqui é Lucas Carvalho e eu vou mostrar para vocês como entender melhor essa especialidade, como saber diagnosticar, definir os subtipos e tratar de forma objetiva e eficaz e baseada nas evidências científicas atuais que nós temos na literatura. Então hoje nós vamos falar um pouco das cefaleias primárias. O que são as cefaleias primárias? Vamos falar especificamente de uma delas, mas nós vamos fazer uma introdução breve sobre o assunto para vocês poderem entender o porquê que o profissional que trabalha com dor orofacial, que trabalha com DTM, precisa saber um pouco mais das cefaleias primárias. Então as cefaleias de uma maneira geral é uma doença muito prevalente na população como um todo. Então, se você pegar os últimos 12 meses, são pesquisas da literatura que mostram isso pra gente. Então, nos últimos 12 meses, metade da população teve algum tipo de cefaleia, algum tipo de dor de cabeça. Se a gente pegar ao longo dos anos, 95% das pessoas, em algum momento da vida, já tiveram algum tipo de cefaleia. Então, é uma doença que é considerada uma doença muito presente no nosso meio. Quando você pensa em classificar as cefaleias, então isso é importante vocês entenderem também, que existem sociedades que regem e que colocaram critérios de diagnóstico para você poder diagnosticar esses tipos de cefaleias. Então você tem algumas sociedades. Então a Sociedade Internacional de Cefaleia, ela fez 3 edições de critérios de diagnóstico. O último critério de diagnóstico, o último publicado foi em 2018, então é a 3ª edição da Classificação Internacional das Cefaleias. Então nós temos já traduzido para a língua portuguesa, está lá no site da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Se vocês pesquisarem no Google, tem a Sociedade Internacional de Cefaleia, é só entrar no site lá, dá pesquisa no Google que vocês conseguem. Quem não domina a língua inglesa, tem a tradução para o português dessa classificação internacional das cefaleias. A gente sabe que a gente tem inúmeros tipos de cefaleia e subtipos. E as cefaleias, elas são divididas basicamente em cefaleias primárias e cefaleias secundárias. Qual assim a diferença principal entre cefaleias primárias e secundárias? Quando você tem alguma doença que é chamada primária, o que é uma doença primária? É a doença de base, é a doença principal. Então, o paciente tem uma cefaleia primária. A causa primária da dor do paciente é aquela, por exemplo, migrânia, ou é aquela cefaleia tipo tensional, que são alguns tipos de cefaleia primária. E quando você tem uma cefaleia secundária? Quando você tem alguma outra doença associada, por exemplo, um tumor, ou o paciente teve um AVC, ou o paciente tem algum tipo de dependência química, e o paciente tem uma cefaleia que é atribuída a esse transtorno, a essa doença. Então, por exemplo, o paciente tem um tumor intracraniano e ele tem uma cefaleia, ele tem uma dor de cabeça. Mas o que está causando a dor de cabeça é o tumor que ele tem. Ou o paciente teve um acidente, um trauma, e ele tem uma cefaleia. Então, o que está causando a cefaleia foi o trauma que antecedeu a todo esse problema. Então, a cefaleia, ela foi oriunda de algum problema. Então, isso a gente chama de cefaleia secundária. Por exemplo, trazendo para o nosso meio, para a DTM, para a disfunção temporomandibular. Um dos subtipos de DTM é a cefaleia atribuída a DTM. O que seria isso? O paciente tem o diagnóstico de DTM e tem uma dor de cabeça que advém que é oriunda da DTM. Ou seja, ele tem uma cefaleia na região temporal que quando você faz toda a avaliação, com toda essa metodologia que a gente está implementando, e você consegue diagnosticar que o paciente tem a DTM, e na verdade a cefaleia que ele tem, ela está atribuída a essa DTM. E qual é a importância, pessoal, da gente entender e saber um pouco das cefaleias? Ah, mas cefaleia é o neurologista que trata? Sim, é o neurologista, na maioria das vezes o cefaliatra. Então, as profissões elas têm esses subnichos também. Então, a neurologia tem um específico grupo de neurologistas que trabalham só com cefaleia. Meu trabalho, por exemplo, de conclusão de doutorado foi na Universidade Federal Fluminense, na UF, aqui em Niterói,
e eu trabalhei com a equipe de neurologia, mas que era ligado a uma doença autoimune chamada esclerose múltipla. Então, é um outro subnicho de neurologistas. Então, o que a gente está falando são normalmente quem trata essas cefaleias primárias são neurologistas, na maioria das vezes, desses subnichos de cefaliatras, que é chamado. Então, por que a gente precisa entender as cefaleias primárias? A gente sabe que as cefaleias primárias, algumas delas, a sintomatologia se confunde com a sintomatologia da DTM. Então, às vezes, você acha que é uma DTM, na verdade, o paciente tem algum outro tipo de cefaleia primária, como os tipos mais comuns de cefaleia primária. Nós temos a migrânia, que é a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional e as cefaleias trigêmino-autonômicas. Aí tem várias subdivisões, por exemplo, a migrânia, que é a enxaqueca, tem vários tipos de migrânia, tem com aura, tem sem aura, tem migrânia crônica, as cefaleias tipo tensional, tem várias também, tem frequente, infrequente, tem crônica e por aí vai. As cefaleias trigêmino-autonômicas, tem a SUNCT, tem a cefaleia em salvas, vários outros tipos de cefaleias primárias, essas são as mais comuns. Então, dentro dessas cefaleias primárias, hoje nós vamos falar um pouquinho da migrânia, que é a enxaqueca. E as cefaleias secundárias, quais são, assim, alguns tipos de cefaleias secundárias? Que você tem uma dor, por exemplo, você tem um tumor e o paciente tem cefaleia. Então, a cefaleia é atribuída à neoplasia X. Ou você tem uma cefaleia atribuída ao uso de bebida alcoólica. Então, é uma cefaleia secundária. Você tem uma cefaleia atribuída à imunossupressão de drogas ou ao uso de drogas. Então, isso é uma cefaleia secundária. Tá? Então, essa é a diferença básica de cefaleia primária e secundária. E vamos falar um pouquinho da cefaleia primária hoje. E vamos subnichar isso, ou seja, nós vamos pegar um tipo de cefaleia, que é uma das mais comuns, e vamos trabalhar em cima dela, que é a migrânia. Tá? A migrânia, então, é a mesma coisa que a enxaqueca. Então, nós vamos falar muito em migrânia hoje, para vocês entenderem o que é a migrânia, o que é enxaqueca. Basicamente, você tem dois tipos principais aí de migrânia. Você tem a migrânia com aura e você tem a migrânia sem aura. Nós vamos entender cada uma delas, vamos falar, vamos dar exemplos para facilitar para vocês. Então, a gente sabe que a migrânia, ela 15% da população, quando você pega em epidemiologia, quando você começa a observar a prevalência de uma doença na população, a gente observa que 15% da população tem migrânia. Então, a prevalência é relativamente alta, tá? Então, foi considerada em 2010, a The Lancet, que é uma revista muito conceituada, ela publicou um trabalho mostrando que a migrânia foi a terceira causa de transtorno, de problema, de doença mais comum no mundo, terceiro transtorno. Então é uma doença assim, que é muito prevalente na população de uma maneira em geral. Então a migrânia, quando a gente pensa em migrânia, o que seria a migrânia? Vamos definir a migrânia. Então, dividindo ela, vamos pegar primeiro a migrânia sem aura. Tá? A migrânia sem aura. A migrânia sem aura, você normalmente tem uma cefaleia, então você tem uma dor de cabeça. Essa cefaleia, normalmente, ela é unilateral, ela é de um lado só, então o paciente tem uma dor de um lado. Essa cefaleia, ela tem uma característica. Então, por exemplo, a dor, a gente fala que a dor ela tem uma característica típica. Cada dor tem uma característica, que a gente chama de tipo da dor. Então, você pode ter uma dor com característica neurológica, que é uma dor que é como se fosse em choque, em pontada, em facada. Então, o paciente fala pra gente, doutor, parece que tem uma faca entrando aqui, ó, de tão forte que é essa dor. Doutor, eu tenho uma dor que parece que é um choque. Então, isso é uma dor neurológica, esse tipo de dor. E qual os outros dois tipos de dor? São 3 tipos de dor os mais comuns. Eu estou falando desses 3 tipos de dor para vocês poderem entender o tipo da dor da migrânia. Então temos essa neurológica, que é tipo em choque, facada, pontada. Nós temos a dor, que é aquela dor pesada, cansada. Como que é essa dor pesada, cansada? Aquela dor que o paciente fala que parece que tem uma pedra pesando a cabeça dele, que no final do dia parece que ele está destruído de dor.
Então isso é uma dor com característica de dor muscular, essa dor cansada. E quando você tem uma dor que o paciente fala pra gente que, doutor, parece que tem um coração pulsando aqui na minha cabeça. Essa dor é uma dor com característica de dor vascular, essa dor pulsátil, que pulsa, dor odontogênica, por exemplo. É uma dor que lateja, que pulsa. O paciente fala pra gente, doutor, parece que tem um coração aqui dentro do meu dente pulsando. Então esse tipo de pulpite é uma dor pulsátil. Então, vindo pro lado da migrânia, então qual característica da migrânia? O paciente fala pra gente, doutor, eu tenho uma dor que é desse lado de cá, só desse lado, doutor, às vezes dói aqui, aí tem outros dias que dói aqui. E essa dor, doutor, parece que ela fica pulsando, parece que tem um coraçãozinho batendo aqui, uma artéria. Então isso é uma dor latejante, pulsátil, é uma característica da dor da migrânia. Outra característica da migrânia, além de você ter uma cefaleia, isso a gente está falando da migrânia sem aura, além de você ter uma cefaleia unilateral, tipo pulsátil, que pulsa com característica de dor vascular, você começa a pensar em intensidade da dor. Então a gente sabe que para você ter saber dosar a intensidade da dor que o paciente relata para a gente, você tem uma escala numérica da dor que é de 0 a 10. 0 é quando o paciente não tem dor e 10 é uma dor insuportável, que ele tem que ir para o hospital se internar. Então você dá essa referência para o paciente. E a gente sabe que a dor de 0 a 3 é considerada leve, de 4 a 6 moderada, 7, 8, 9 uma dor muito forte e 10 é uma dor insuportável que o paciente tem que internar. Então, a migrânia, ela tem uma característica de intensidade de dor de moderada a forte. Então, essa dor do paciente, ela pode variar em números, de 7 a 9 aproximadamente, é o que o paciente relata pra gente. Na maioria das vezes ele fala 7, 8, é uma dor de moderada a forte. Então, relembrando, migrânia sem aura, que é a enxaqueca, considerada enxaqueca comum, viu? Outra coisa que eu acabei não falando lá no início. A migrânia, o sinônimo dela é enxaqueca comum, então ela pode ser chamada de enxaqueca comum, tá? A migrânia sem aura. Cefaleia unilateral, pulsátil, que pulsa, intensidade moderada a forte. Tem algumas coisas que acompanham a migrânia, clássicas da migrânia sem aura. O que seria isso? O paciente relata que tem náusea e ou vômito, ou seja, ele pode ter enjoo ou pode vomitar. Então, uma das duas coisas normalmente acontece no paciente que tem a migrânia sem aura. Outra coisa que pode acontecer, o paciente tem fotofobia e fonofobia. O que é fotofobia? Aversão à luz. Então, o paciente relata que quando ele está com aquela dor de cabeça, ele precisa ficar deitado no quarto escuro. Outra coisa, ele tem aversão a falar, então ele tem fonofobia. Então, doutor, eu não quero falar com ninguém quando eu estou com essa dor, é uma dor insuportável. Então, outra característica da migrânia, o paciente pode ter, a gente chama de sintomas prodrômicos. O que seria esses sintomas prodrômicos? São sintomas característicos que podem anteceder a migrânia ou acompanhar essa migrânia sem aura. Então, é muito comum o paciente falar assim, doutor, eu começo a ter uma sensibilidade a alguns tipos de alimento. E antes de eu ter a dor, às vezes eu não estou me alimentando, mas eu sinto gosto de algum alimento. Ou às vezes eu sinto cheiro de algum alimento específico, às vezes chocolate, às vezes café. E quando acontece isso, doutor, eu sei que eu vou ter a dor. Pouquinho depois a dor começa. Ou então o paciente começa a vomitar antes, ou começa a ter um enjoo, náusea muito forte, antes de ter a crise da migrânia, de ter a crise dessa enxaqueca. Então, são sintomas chamados sintomas prodrômicos ou pós-prodrômicos, que são sintomas que podem ocorrer após essa crise de enxaqueca, do paciente ficar prostrado, ter toda essa sintomatologia que eu falei, essa sensibilidade aguçada por alguns tipos de alimento, né? E principalmente ao odor, ao cheiro de algumas coisas. E quando a gente pensa agora, trazendo para o meio clínico, trazendo para as evidências científicas,
existe um critério para diagnosticar a migrânia. Então esse critério, ele é baseado na classificação internacional das cefaleias, que foi criado pela Sociedade Internacional das Cefaleias. Essa sociedade internacional, a gente sabe que tem sociedades que regem algumas profissões e elas criam normas, e se você pesquisar lá, você vai conseguir entrar no site da Sociedade Internacional de Cefaleia. Você vai ver que tem 3 edições dessa classificação internacional das cefaleias, em que eles mostram todas as cefaleias que existem. São inúmeras cefaleias, mais de 100 tipos de cefaleia pra caramba. E você consegue entender melhor sobre isso. É muito bacana, quem não domina a língua portuguesa, já tem a tradução para a língua portuguesa. A gente tem no Brasil também a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, que é a SBED, SBED, então Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, tem no site deles também lá, essa tradução da Classificação Internacional das Cefaleias, essa 3ª edição, que foi publicada em 2018. E é o que os neurologistas, cefaliatras, acabam se baseando. Então você tem ali um padrão para critério de diagnóstico para você poder realmente ter a tomada de decisão e definir o diagnóstico, para saber se realmente o paciente tem essa cefaleia primária ou não. Então essa migrânia, quando a gente traz isso para essa classificação internacional das cefaleias, a gente observa que tem esses critérios que regem para você poder ter certeza, ou seja, diagnosticar esse tipo de migrânia que a gente está falando no momento, é migrânia sem aura. Então você tem que ter pelo menos 5 crises dessa enxaqueca comum, dessa migrânia sem aura, pelo menos 5 crises, para se enquadrar nesses critérios de diagnóstico. Então 5 crises. Dentro dessas crises, ele vai precisar ter a dor pulsátil, então a cefaleia com a dor pulsátil. Então ele tem uma cefaleia que característica unilateral, ela é pulsátil. Segunda, pulsátil unilateral. A intensidade da dor, lembra da intensidade? Ela tem que ser moderada a forte e ela tem que ser intensificada ou iniciada com atividades físicas rotineiras, ou seja, ela pode ser exacerbada com atividade física rotineira. Às vezes o fato da pessoa estar lavando prato, ou varrendo casa, ou dirigindo, então atividades consideradas de rotina do indivíduo, ela pode ser exacerbada, essa cefaleia. Então são 4 pontos principais dessa cefaleia, que é unilateral, pulsátil, intensidade moderada forte e, além disso, exacerbada com atividades físicas rotineiras. E essa cefaleia, ela dura, como eu falei, de 4 a 72 horas. Então, o paciente, no máximo 3 dias, essa dor desaparece. Então, essa é a característica clássica da migrânia sem aura. Além disso, ele precisa ter pelo menos um dos sintomas. Quais são esses sintomas? Náusea e ou vômito, e fonofobia e ou fotofobia. Então, pelo menos um desses sintomas ele precisa ter. Então, ou náusea e vômito, ou fotofobia e fonofobia. Tá? Então, vamos lá. Voltando para o critério de diagnóstico de migrânia sem aura, para a gente não esquecer. Dos 4 sintomas, cefaleia unilateral, pulsátil, intensidade moderada forte e exacerbada com atividades físicas rotineiras. 2 dessas 4 tem que ter, para você fechar o diagnóstico de migrânia sem aura. Essa dor, ela dura de 4 a 72 horas, tá? E um desses sintomas, desses que eu vou falar agora, náusea e ou vômito, e fotofobia e fonofobia, pelo menos um desses sintomas o paciente tem que ter para você fechar o diagnóstico de migrânia sem aura. Então esse é o basicão que a gente precisa saber. Tá? Então, relembrando um pouco da migrânia sem aura. Mais uma vez, cefaleia unilateral, pulsátil, dor moderada forte e exacerbada com atividades físicas rotineiras. Quanto tempo dura isso? De 4 a 72 horas. Desses 4, eu preciso ter pelo menos 2. Além disso, eu preciso ter pelo menos um desses outros 2 de baixo. Náusea e ou vômito, e o outro, fotofobia e ou fonofobia. Então, pelo menos um desses eu preciso ter. Tendo um desses e tendo 2 dos outros 4, com esse tempo de duração de dor,
E tendo tido 5 crises, você pode fechar realmente o diagnóstico e falar que o paciente tem a migrânia sem aura, tá? É lógico que é importante a gente saber, mas a gente não vai tratar uma migrânia. Agora, qual é a grande importância de você entender isso? A gente sabe que quando você pensa em limiar de dor, então, por exemplo, o paciente tem um limiar de dor. Se ele tem 2 doenças atuando ao mesmo tempo, então, por exemplo, o paciente tem DTM e tem migrânia ao mesmo tempo. O que pode estar acontecendo com esse paciente? O limiar de dor dele, ele começa a baixar, entendeu? Então ele fica mais sensível à dor, porque ele está tendo muita sensibilização no sistema nervoso central dele. Você sabe que quando o paciente tem dor, você tem muito estímulo chegando no sistema nervoso central. E quando você tem muito estímulo, você começa a sensibilizar esse sistema nervoso central. Então esse limiar de dor seu começa a diminuir. Então quando você tem 2 doenças atuando no mesmo indivíduo, quando você controla uma delas, o limiar de dor desse paciente aumenta. Então pode ser que a crise, por exemplo, trazendo para o nosso meio, o paciente tem DTM e tem migrânia, que é muito comum o paciente ter migrânia e ter DTM, tá? Então normalmente o paciente tem enxaqueca, ele tem a DTM associada. Então você controla a DTM, na maioria das vezes a gente observa que as crises de migrânia, as crises de enxaqueca, elas começam a ficar mais espaçadas. Isso por quê? Porque você tirou uma das dores do paciente e aumentou o limiar de dor dele. Então isso é muito comum, isso é citado na literatura, tá? Não sou eu quem está falando. E como a gente trabalha muito, atende muito paciente, uma média de 100 pacientes aí por semana, pacientes clínicos de uma maneira geral, a gente vê muito caso. Tá? Então acaba tendo uma casuística muito grande. E as publicações científicas mostram isso pra gente também. Então, voltando lá, comparando a migrânia com o DTM, o porquê da importância de você entender melhor essas cefaleias primárias é exatamente isso. Como eu falei lá atrás, a sintomatologia de algumas cefaleias primárias se confundem com a sintomatologia da DTM. E a gente sabe, olha que interessante, que o paciente que tem DTM, ele de 44% até 75% dos pacientes que têm DTM, eles têm cefaleia. De 44% a 75%. Pode ser uma cefaleia atribuída a DTM, cefaleia na região temporal? Pode. Mas pode ser uma cefaleia primária também, que está associada a DTM. E você nunca vai conseguir resolver esse problema do paciente sozinho, se você não tiver o auxílio de um neurologista. E outra coisa importante, que é importante quem trabalha com dor e DTM, é entender que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. A gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa do psiquiatra, do neurologista, às vezes do psicólogo. Então a gente precisa de uma equipe grande, porque para lidar com o paciente que tem dor não é tão simples. Principalmente paciente que tem dor crônica. Essas cefaleias primárias, a DTM, são doenças de dor crônica. O que é dor crônica? É uma dor de longa duração, que dura por mais de 3 meses, e quando você remove a causa dela, ela persiste, ela continua. Então a dor aguda, ela dura menos de 3 meses, você removeu o agente causador, a dor desaparece. Dor, uma pulpite, por exemplo, é uma dor aguda. Você removeu a dor naquele momento, fez a pulpectomia, o paciente parou de sentir dor, na maioria das vezes. Então isso é uma dor considerada aguda. Agora uma dor de longa duração, acima de 3 meses, que você remove o agente causador e a dor persiste, é uma dor considerada crônica. E nessas dores crônicas, quando a gente começa a estudar a neurofisiologia da dor, a gente começa a observar que o paciente que tem dor crônica, ele tem impulso chegando no sistema nervoso central o tempo todo. Então esse sistema nervoso central do paciente começa a ficar muito sensibilizado. Então o paciente, ele começa a ter uma dor não mais por aquele agente causador, mas pela sensibilização central. Aí já começa a fugir um pouquinho do que a maioria dos profissionais de odontologia entendem e sabem, e por isso que é importante a gente saber um pouco da neurofisiologia da dor para entender esses pacientes. E na maioria das vezes a gente precisa desse auxílio do psiquiatra, do neurologista, por isso que eu vou trazer para falar com vocês nesse projeto que eu tenho, exatamente um psiquiatra e um neurologista, para vocês poderem entender, saber, ver como o psiquiatra pensa, como o neurologista pensa e como que realmente acontece toda essa cascata da dor do paciente.
Então, quando a gente trazendo para o nosso meio mais uma vez, quando você lida com esses pacientes com dor crônica, o que acontece? O paciente que tem uma dor crônica, que tem uma DTM, que tem uma migrânia, essas dores não tem cura. Não tem cura. A gente controla elas, a gente trata, o paciente fica bem por um período de tempo, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 5 anos, às vezes 10 anos, depende. E a dor em algum momento da vida volta. Isso é importante para vocês saberem também, por quê? Porque às vezes você prescreve lá um planejamento de tratamento para uma DTM ou para uma dor orofacial de um paciente ligada à DTM, e o paciente pagou, resolveu o problema dele, daqui a uns anos ele volta com o mesmo problema e ele acha que não precisa pagar porque já pagou. Não, não é assim. A DTM, ela é cíclica. É importante a gente mostrar isso para o paciente. Então a DTM, você vai controlar o paciente, ele vai melhorar e daqui a uns anos ele pode voltar a ter novamente. Daqui a uns meses ele pode voltar a ter. É lógico que a gente dá meios para o paciente, de orientações, de próprio tratamento, que o paciente começa a ter essa parte do cognitivo comportamental dele mais apurada. Então ele começa a entender melhor o problema que ele tem, a dor que ele tem. Então ele começa a remover alguns hábitos que ele tinha antigamente, que ele já não tem mais, para ele poder ter dor. E a gente sabe que para o paciente ter uma qualidade de vida, ele precisa ter um bom sono, ele precisa ter uma boa alimentação, ele precisa descansar, ele precisa cuidar da saúde e ele precisa fazer atividades físicas rotineiras. Então, esses são os 3 pilares para controlar a dor crônica. É atividade física, uma boa alimentação e um bom sono. Então, por que eu estou falando isso? Para vocês poderem entender que quando você trabalha com dor, com DTM, com uma dor orofacial, a gente tem que saber do indivíduo como um todo. A gente tem que entender essa neurofisiologia da dor, a gente tem que ter uma parceria boa com um neurologista em alguns casos, com um psiquiatra em outros casos, porque sozinho a gente não vai conseguir resolver. Então, voltando para as cefaleias primárias, voltamos. Então, acho que fechou o entendimento sobre a migrânia sem aura. A migrânia sem aura, então, é um tipo de cefaleia com característica pulsátil, unilateral, dor moderada, forte, ela dura de 4 a 72 horas, o paciente pode ter fotofobia e fonofobia, pode ter náusea e ou vômito, e essas crises têm que ter pelo menos 5 crises. Então essa é a migrânia sem aura, que é a enxaqueca comum. Agora, quando a gente começa a pensar na migrânia com aura, o que é essa aura? A migrânia com aura é uma migrânia que o paciente pode ou não ter a cefaleia. Então, normalmente, a característica clássica dessa aura são o que é chamado de sintomas neurológicos focais, transitórios. O que seria isso? É uma alteração neurológica que se dá na passagem do impulso nervoso e local, por exemplo, ou na parte sensitiva, ou na parte motora, ou na parte visual, e isso é transitório, é por um período de tempo, desaparece. Às vezes dura 5 minutos, às vezes dura 60 minutos, normalmente dura entre 5 e 60 minutos, esses sintomas neurológicos focais. Normalmente, quando você observa lá na parte de critérios de diagnóstico da classificação internacional das cefaleias, a gente observa que a migrânia com aura, o paciente tem que ter pelo menos 2 crises, tá? E dentro dessas crises, ele tem que relatar que teve algum desses sintomas neurológicos focais unilateral, ele é unilateral, tá? Esse sintoma neurológico, pelo menos 2 vezes ele tem que ter tido isso, tá? O que seria isso? Então, por exemplo, a gente sabe que o sintoma neurológico focal transitório mais comum é a alteração visual. Então, o paciente relata que a visão dele, de um lado, está embaçada, ele relata que está vendo, às vezes, estrelinha, ele relata que está tudo turvo na frente ou que está meio colorido, sempre de um lado. Ou o paciente pode ter uma alteração motora, ele pode perder parte do movimento de um lado, ele tem dificuldade para segurar um copo, para tomar água. Isso dura alguns minutos. Então, já teve casos de paciente achar que está tendo um AVC por ter essa alteração motora. Já teve casos de paciente procurar gente que procurou inicialmente um oftalmologista por causa dessa alteração visual. Às vezes o paciente tem uma alteração sensitiva, o paciente tem uma parestesia.
unilateral de um lado, ele tem uma alteração da sensibilidade de um lado, às vezes ele tem um formigamento, ou às vezes ele tem uma sensação de pontada mesmo, de facada, aquela dor neuropática, e dura de 5 a 60 minutos. Ou seja, é transitório, tá? Então, é uma coisa que dura um intervalo de tempo pequeno. Cuidado para não confundir com neuralgia do trigêmeo, que a neuralgia do trigêmeo dura alguns segundos, aquela dor tipo em choque. Mas a gente vai ter um momento para falar da neuralgia do trigêmeo. Essa dor que eu estou falando, que pode ser uma parestesia, que pode ser uma dor tipo facada, que lembra um pouco a dor neurológica, é uma dor que dura de 5 a 60 minutos, tem que durar no mínimo 5 minutos. E ela é transitória, ela desaparece sem você fazer nada. Tá? Chama sintoma neurológico focal transitório. Então, a característica bem clássica da migrânia com aura. A migrânia com aura, o sinônimo dela é enxaqueca clássica. Então, o paciente na migrânia sem aura, ela é chamada de enxaqueca comum, e a migrânia com aura, enxaqueca clássica. Então, a dor pode acontecer, a cefaleia, às vezes sim, às vezes não. Então, o paciente pode ter uma migrânia com cefaleia. A cefaleia pode acompanhar aquele sintoma neurológico focal dele, ou pode ser depois dessa alteração. É comum o paciente ter algumas alterações na migrânia com aura antes de ter a crise da migrânia com aura. Muito comum. Então, às vezes o paciente fica ou hiperativo, fica muito agitado, ou ele fica muito fadigado, com uma hipoatividade, fica bocejando toda hora, fica prostrado, antes de ter essas crises da migrânia com aura. É muito comum acontecer isso também, tá? Nessa migrânia com aura. E depois, o pós esse período, o paciente pode ter também essa sensação de exaustão, de cansaço, de fadiga. Então, é muito comum isso na migrânia com aura. Então, essas são as diferenças clássicas de migrânia com aura e sem aura. A migrânia com aura, então, você tem que ter esse sintoma neurológico focal transitório, que dura de 5 a 60 minutos, e você tem que ter pelo menos 2 crises dessa para fechar o critério diagnóstico para migrânia com aura. E existem outros tipos de migrânia que o paciente pode ter uma cefaleia bilateral, entendeu? Então, são as migrânias crônicas. Então, o paciente pode ter, ele se enquadra nesses critérios que eu falei, da intensidade forte, isso falando da migrânia sem aura. Ele pode ter a intensidade forte, ele pode ter aquela dor pulsátil, mas às vezes ela é bilateral, então a dor começa a cronificar. Então, a migrânia crônica, o paciente tem essas crises por mais de 15 dias no mês. Então, é uma coisa que está cronificando. Então, as crises começam a ficar mais frequentes. E trazendo para DTM mais uma vez, a gente observa esse benefício com o paciente. Tá? A gente acaba atendendo muito paciente que chega que tem a migrânia, que tem a enxaqueca e tem a DTM, e você consegue controlar a DTM, as crises de migrânia começam a ficar mais espaçadas. Então, isso é uma coisa muito legal. Por quê? Lembra lá atrás da sensibilização central, do limiar de dor? Quando você aumenta o limiar de dor desse paciente, diminui a sensibilização central, diminui a quantidade de impulso que está chegando no cérebro de dor, você começa a fazer com que esse paciente aumente o limiar de dor dele. Então, ele vai ter que ter mais impulso para ele ter dor. Então, ele começa a ter uma vida melhor, começa a ter as crises de migrânia cretina e enxaqueca cretina começam a ficar mais espaçadas. Se era toda semana, às vezes acontece de ficar de 15 em 15 dias, às vezes acontece de ficar mensal. Então, essa é a grande importância do dentista. Então, esse é o benefício que a gente dá para esses pacientes que a gente trata que tem dor crônica, tá? Então, olha quanta coisa legal que a gente falou. A gente conseguiu falar um pouco das cefaleias primárias, conseguimos falar especificamente da migrânia com aura, sem aura, migrânia crônica, demos uma pincelada em tudo. É um tempo curto que eu tenho me dedicado para falar para vocês um pouquinho das dores orofaciais, para vocês poderem entender todo esse processo, saber diferenciar uma cefaleia primária de uma DTM. Hoje a gente falou da migrânia, num outro momento nós vamos falar de neuralgia do trigêmeo, num outro momento vamos falar das cefaleias tipo tensionais, que se confundem muito com as DTMs. Vamos falar das SUNCTs, das cefaleias insalvas. Então, assim, muito conteúdo dentro da dor orofacial, é um leque, assim, para a gente trabalhar muito grande. Não que, como eu falei com vocês, não que a gente vai tratar essas cefaleias primárias, mas a gente vai ter embasamento
para poder controlar esses pacientes que têm dor e fazer com que esse limiar de dor dos pacientes, quando a gente controla a DTM desses pacientes, consegue identificar essas dores orofaciais, consegue diferenciar melhor todo esse diagnóstico, você vai conseguir aumentar esse limiar de dor do paciente, vai tirar ele dessas crises frequentes, fazer com que elas se tornem menos frequentes, e você vai ter uma parceria, uma confiança com um profissional, com um neurologista, às vezes com um psiquiatra, que ele vai começar a te municiar de pacientes também. Então essa é a ideia, tá? É fazer com que vocês consigam diagnosticar, tratar a DTM, entender como que a DTM funciona, dar um benefício para os pacientes que têm dor e ao mesmo tempo se beneficiar com o faturamento do consultório, aumentando esse faturamento. E a gente sabe que quando você trabalha com dor, o resultado é muito gratificante para a gente. Então, na verdade, o resultado financeiro é uma consequência, porque a gente precisa do financeiro para sobreviver, para cuidar dos filhos, para pagar a escola, para poder passear, para poder se alimentar. Então, a gente precisa do financeiro, não tem jeito. Mas o financeiro acaba sendo o secundário, acaba sendo uma consequência do bom trabalho que você realiza de forma ética, correta e honesta. Então, isso aqui é parte desse grande projeto. Mais uma vez, pessoal, obrigado aí, uma boa semana e estaremos juntos no nosso próximo episódio.